pastor? Ah, não vai ter, não esquece. Vai ter a diplomação, você não vem, não tem nada a ver, é do fórum. É evento do fórum, esquece. É o fórum que faz, não, não é. Vai lá, manda bala. 35ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2016. Solicito ao seu secretário que proceda à verificação de presença. Vereadores Alexandre Araújo, Carlos Donzete da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ives Chiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Vieira, Luiz Vanderlei Brieroto, Luiz Zanco Neto, Rogério Daldi, Tomás Caveré. Havendo número regimental, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Alexandre Araújo que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Eu vou ler o livro de Salmo 119, versículo de 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em discussão única, a ata da 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 17 de outubro de 2016. Em discussão, está a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como os contos, favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao secretário que proceda a leitura da matéria constante do expediente. Requerimento 128 de 2016, que propõe a exceção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Ireno da Silva. Vereador Luiz Vanderlei Brieroto. Essa presença defere o requerimento e verá a família lutada. Ofício 475, 2016, da OAB aqui de Mogi Guaçu, ao senhor vereador Carlos Donzete da Costa, presidente da Câmara Municipal, a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, 61ª subseção de Mogi Guaçu, solicita a reserva da Câmara Municipal para a realização de palestras abertas com a comunidade no dia 12 de novembro, no período entre as 8 e 13 horas, sendo liberado o uso do equipamento de som. Atenciosamente, Antônio Melo Martini, vice-presidente. Não tem assunto? Em votação, pedido de uso de sessão da Câmara. Vereadores favoráveis permaneçam como os contos, favoráveis se manifestem. Aprovado. Projeto Decreto Legislativo número 16, 2016, que dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro de 2012. De autoria, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto em questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Acabou?
favor. Satisfeitas as exigências regimentais dos artigos 147 e 148 da segunda consolidação do regimento interno, devido às indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinarei a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Essa presidência lembra aos nobres pares que na próxima quarta-feira, dia 26, a partir das 19h30, estaremos realizando no plenário desta Câmara Municipal a solenidade entrega do diploma e medalha de farda destaque do ano aos guardas civis municipais, ocasião em que esperamos contar com a presença de todos os senhores vereadores. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em discussão única, o projeto de lei complementar 16/2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a descrição da área doada à empresa ASW Brasil Tecnologia em Plásticos Limitada, autorizada pela Lei Complementar número 1298, de 11 de dezembro de 2015. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se enquanto favoráveis se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, com a palavra por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Essa presidência lembra os senhores vereadores que não pode se manifestar durante as falas na tribuna, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas de casa, público presente, imprensa. E uma boa noite especial a todos que nos acompanham também pela Câmara Online. Senhor presidente, essa noite é uma noite em que eu vim aqui como portador da população de Mogi Guaçu. Mais uma vez, e muito triste, senhor presidente, pelo que aconteceu no dia 20, devido àquele vendaval, aquela chuva que acabou alagando diversas casas, derrubando diversas árvores, poste, enfim, causando uma destruição ambiental e também na vida de muitas famílias. Graças a Deus, nenhuma pessoa acabou falecendo, né? Então, os bens materiais as pessoas recuperam, as árvores nós plantamos novamente, o poste troca, enfim. Mas o mais importante é que ninguém faleceu. Senhor presidente, mas independente de ter sido uma chuva muito forte ou não, eu quero destacar, senhor presidente, a situação que acontece há mais de 30 anos ali no Jardim Santa Terezinha 1, Rua A, Rua B, Rua C, também no Jardim Santa Cecília, Rua 1, Rua 2, Rua 3 e Rua 4, no Jardim Santa Terezinha 2, ali em frente ao Centro Esportivo e também nas duas primeiras ruas do Jardim Canaã 2, onde, se acontecer de vir uma chuva um pouco mais forte, não como essa do vendaval, acaba alagando a casa de muitas famílias. Eu quero acreditar que nessa próxima legislatura, o prefeito, junto com os seus secretários, vai ter um olhar diferente, diferenciado para esse problema que tem prejudicado muitas famílias. Então, estou aqui nessa noite como portador dos moradores ali da Zona Leste, que independente dessa chuva ter sido forte ou não, com certeza nós vamos entrar agora num período de chuva a partir de novembro. Já estamos mais que novembro, começa a intensificar mais, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, onde com certeza essas famílias vão acabar tendo muitos prejuízos. Como disse, já há mais de 30 anos. Então chegou o momento de resolver este problema. Senhor presidente, eu quero também falar de um assunto importante, um assunto que foi trago uma reportagem neste final de semana, no Jornal da Gazeta Guaçuana, sobre a tarifa de ônibus aqui em Mogi Guaçu. Desde 2013 eu vim debatendo esse assunto aqui na tribuna da casa,
participando também das reuniões, das audiências públicas em relação ao aumento da tarifa. Mas desde 2013 eu quero destacar que eu sempre fiz uma comparação e trouxe aqui para a tribuna e mostrando para a população e para os colegas presentes que Mogi Guaçu tem uma das maiores tarifas de ônibus, não só da nossa região, como também do Brasil. Ou seja, tem capital do nosso país que tem uma tarifa menor que a tarifa de Mogi Guaçu. Eu li atentamente a reportagem, achei muito válido a vinda da população, ou seja, de 4 membros da população de Mogi Guaçu. Infelizmente, eles vieram e não conseguiram ter os seus pedidos atendidos. Como eu também quero destacar que em outras oportunidades eu também estive presente como vereador, como autoridade, como outras pessoas da população, como algumas pessoas que não vou citar o nome aqui, mas que na ocasião trouxeram uma planilha de custo, onde mostravam o verdadeiro custo em que a aviação, que hoje faz o transporte público da cidade, tem em relação à situação do transporte que oferece à população. Mas, infelizmente, tudo isso foi ignorado. Foi ignorada a palavra do vereador, o pedido do vereador, foi ignorado o pedido da população, foi ignorado a planilha que traziam custos reais daquilo que poderia ser feito e acabaria, com certeza, reduzindo o valor da passagem, não aumentando. Então, eu quero dizer, senhor presidente, não só dizer, mas eu quero afirmar que o que acontece em relação à tarifa de ônibus aqui na nossa cidade é algo já tudo planejado. O que acontece, na verdade, é um teatro nas audiências públicas e nesses encontros. Por quê? Porque isso já está tudo acertado. A população vem aqui, fala, pede, reclama e o pedido não é atendido. Os vereadores que participaram em outras ocasiões, a mesma coisa, fizeram o pedido da população e não foram atendidos. Ou seja, essa reunião é simplesmente um teatro que acontece aqui para cumprir tabela, porque tem que se fazer as audiências públicas, sendo que, na verdade, já está tudo certo. E eu digo mais, senhor presidente, quem tem que defender os interesses da população, neste caso, é o prefeito. É o prefeito que tem a caneta na mão. É o prefeito que aceita ou recusa o aumento da tarifa pública. Não são os vereadores. Não passa pela casa para ser aprovado. É o prefeito que mete a caneta. Agora, o que chama a atenção de tudo isso, senhor presidente, é que o debate, é que a discussão em relação ao aumento da tarifa pública da passagem, ela deveria ter ocorrido antes do mês de julho. E aconteceu e foram prolongando, e aconteceu agora depois das eleições, ou seja, uma manobra política para não ter desgaste nas eleições, e agora o senhor prefeito Walter Caveanha saiu da toca e mostrou para os 45 mil eleitores, quero acreditar eu que pelo menos 50% ou 60% dos que votaram nele, usam o transporte público da nossa cidade, e ele não quis abrir esse debate antes da eleição. E agora vai assinar esse pedido da aviação, que tem a concessão aqui do transporte público, onde vai aumentar a tarifa de ônibus de R$ 3,50 para R$ 3,85. Então, você que está aqui nos assistindo pela Câmara Online, você que está aqui na galeria da sessão da Câmara nessa noite, essa é a realidade dos fatos. De R$ 3,50 para R$ 3,85. Os moradores do Itaqui, Chácara Alvorada, Roseira, que é da zona rural, vão pagar agora R$ 5,00. R$ 5,00 agora é a tarifa de ônibus. E os moradores de Martinho Prado, na qual estou vendo aqui o Paixão, que é lá de Martinho Prado, vão pagar agora R$ 5,50. Ou seja, é um valor muito alto, é um valor absurdo.
O prefeito não pode admitir isso daí. É ele que tem a autoridade na mão, ele tem a caneta na mão e ele pode recusar isso e mostrar para a população de Mogi Guaçu por que ele foi eleito. Por que ele tem que defender os interesses da população. Ou seja, agora está na hora dos 45 mil eleitores cobrar do prefeito Walter o voto de confiança que foi colocado na urna no prefeito. Porque é muito simples tirar do bolso do trabalhador, que sai de manhã, que sai de madrugada, para ganhar o seu sustento, e quando ele precisa de ter, né, um pouco mais de recurso, porque as coisas no mercado estão subindo, ele tem mais essa pancada, que é o nosso modo de ver, conforme a planilha que foi apresentada em outras ocasiões aqui, nas audiências públicas, demonstram que o valor que é cobrado hoje em Mogi Guaçu é um valor acima do mercado da região e do nosso país. Como eu disse no início, Mogi Guaçu tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Capitais têm valores abaixo da nossa cidade. Então fica aqui, senhor presidente, o meu protesto, fica aqui a minha voz, sendo a voz do povo trabalhador, que usa o transporte público para trabalhar e que não quer e não vai admitir mais, senhor presidente, mais um minuto, não vai mais admitir, senhor presidente, esse tipo de situação no nosso município. Então eu quero ser a voz, como estou sendo, do povo de Mogi Guaçu, e quero mandar um recado ao prefeito. Senhor prefeito Walter Cavenha, por gentileza, coloque a caneta aí para funcionar e não aceite esse acordo que vai mexer no bolso da população trabalhadora de Mogi Guaçu, que precisa e necessita do transporte público. Muito obrigado, senhor presidente. O tema livre por 10 minutos, o vereador Jefferson Luiz. Isso. Não, um dos dois. Já tá lá, tá aqui. Já botou. Então já liga para ele. Senhor presidente, caros vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, quero relatar aqui uma visita que eu e o vereador Luciano fizemos a Brasília semana passada, que foi a última semana para os deputados apresentarem emendas parlamentares para o orçamento de 2017. Nós tivemos um êxito muito grande para a nossa cidade. Fomos lá buscar apoio dos parlamentares, aqueles que têm um vínculo com a nossa cidade, que nós temos algum relacionamento, e saímos de Brasília a Mogi Guaçu com uma vitória imensa. Muito felizes, especialmente no tema que nós fomos buscar, saúde pública. Nós tivemos o prazer de encontrar lá o deputado federal, Cabo Daciolo, que por incrível que pareça, senhor presidente, foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro, mas tem um vínculo com a nossa cidade, porque a sua família reside em Mogi Guaçu, a sua mãe mora em Mogi Guaçu, e antes mesmo de ser deputado federal, esteve aqui na Câmara, visitando o nosso gabinete, porque passava por um momento muito difícil na sua vida, um momento de perseguição do governo do Rio de Janeiro, contra um caso que tomou repercussão nacional no Brasil, que foi o caso dos 249 bombeiros, que na luta por melhores condições e melhores salários foram perseguidos e presos injustamente e de maneira arbitrária. E o Daciolo, na ocasião, sendo um bombeiro, que tinha um vínculo aqui com a sua família, residia na cidade, esteve na Câmara Municipal e ventilava a possibilidade de criar residência aqui em Mogi Guaçu. E veio no nosso gabinete tirar algumas informações, como que faria, inclusive para transferir a sua filha para a escola municipal. E nós demos uma palavra de apoio, de esperança
e de Deus também para aquele homem que passava uma aflição na sua vida. E o Daciolo voltou para o Rio de Janeiro, mudou de ideia, voltou para o Rio de Janeiro, teve um convite para ser candidato a deputado federal pelo Rio, e os bombeiros se uniram em volta da candidatura dele, e Deus quis que o Cabo Daciolo fosse eleito deputado federal com 48 mil votos. E a nossa visita, minha e do vereador Luciano Firmino, que eu tenho certeza que irá pronunciar aqui, falar também do poder de Deus, que eu tenho total convicção que foi isso que fez que nós conseguíssemos uma vitória extraordinária para Mogi Guaçu. Nós encontramos o deputado lá, relembramos esse ocorrido, conversamos com ele e pedimos uma ajuda para a nossa cidade. E o deputado prontamente e imediatamente atendeu. Fez um vinculou 300 mil reais no orçamento da União destinado a Mogi Guaçu para a aquisição de 2 ambulâncias equipadas com UTI, na qual eu e o Luciano ficamos muito felizes e já também vamos indicar aí para que uma seja usada em Mogi Guaçu e uma em Martinho Prado, que era um compromisso que várias vezes dessa tribuna nós pedimos, até pela distância e dificuldade de locomoção do distrito. E agora nós vamos acompanhar todo o processo. Já veio aqui o comprovante da emenda no gabinete. Esperamos comemorar a entrega junto com o prefeito, com os vereadores e com a população de Mogi Guaçu. E digo mais, senhor presidente, além de 300 mil reais, que no momento de crise, no momento de dificuldade, de escassez financeira da nossa cidade, tenho certeza que vai somar e muito para Mogi Guaçu. Nós estamos terminando também mais uma emenda parlamentar de 250 mil reais para aquisição de raio-x. Para aquisição de um raio-x para a UPA, que em breve estará funcionando, e isso é indicação, porque depende do prefeito municipal, para o PPA, também UPA agora, ajudando a população da Zona Norte e também a população da Zona Leste, que encontra uma dificuldade por essas 2 regiões não têm um raio-x. Então foi um momento muito proveitoso, senhor presidente, população, que a nossa cidade saiu ganhando e muito, e nós vamos acompanhar agora todo esse trâmite legal. O Daciolo pretende estar aqui na nossa cidade essa semana, nós vamos combinar com ele e o prefeito para ajustar os detalhes, e também, posteriormente, o deputado federal, o Luiz Lauro, que é de Campinas, do PSB, na qual a nossa gratidão pela recepção, pela emenda, pela ajuda, e também à presidente, a todo o partido, os membros do PSD de Mogi Guaçu, pois imediatamente o deputado ligou para a Irene, até avisando a nossa visita e a ajuda à nossa cidade, e nós, na contrapartida, ligamos para o prefeito municipal, também avisando ele do ato que estávamos fazendo ali em Brasília. Então, senhor presidente, esse é um comunicado, uma prestação de contas, que eu venho aqui falar da minha parte. O Luciano, que foi um guerreiro, um lutador em prol dessa conquista, e fundamental articulador para que isso desse certo. E também ressaltar a união da Câmara Municipal, desses vereadores, para que somente assim nós consigamos mais recursos, mais conquistas, e também ajudar o prefeito municipal a tirar aos poucos a nossa cidade da crise e aos poucos levá-la ao patamar de destaque, de líder da região, que é o nosso objetivo. E com isso, a qualidade de vida para o guaçurrano. Além desses pedidos, protocolamos outros. Levamos para lá, se juntar tudo, acho que dá cerca de 10 pedidos importantíssimos para Mogi Guaçu. Eu levei o pedido da duplicação da Avenida Ponta Grossa, uma avenida importante na região dos IPs, que está com trânsito já pesado em cima dela. O Luiz Lauro é o presidente nacional da Comissão do Meio Ambiente. Protocolamos também um pedido para que a comissão ajude o Parque Chico Mendes, que vai ser
ou continuará sendo uma luta desta casa, uma luta desses vereadores, buscando a reinauguração, a revitalização daquele parque. Nós deixamos esse pedido também. Não é a primeira vez que nós lutamos pelo Parque Chico Mendes. Eu já havia protocolado um pedido junto à Petrobras, que faz um trabalho ambiental importantíssimo, e agora buscamos uma ajuda ali também no presidente da Comissão do Meio Ambiente do Congresso Nacional, o Luiz Lauro Filho. Então, senhor presidente, é com muita alegria que nós trazemos essa notícia de uma conquista, não só deste vereador, ou do vereador Luciano da Saúde, mas uma conquista do Parlamento guaçuano, uma conquista do Legislativo, que não somente agora, mas sim por diversas vezes, ou sempre, se apresentou como um parceiro da população guaçuana, defendendo os interesses de Mogi Guaçu, ajudando o Executivo a tirar a nossa cidade do caos financeiro, da crise que se encontrava. E essa é mais uma vitória da nossa Câmara Municipal, destes vereadores, que estaremos juntos aí entregando para o prefeito, intermediando, e continuaremos indicando melhorias em todas as áreas, e desta vez com avanços significativos na área da saúde. Correndo tudo bem, como deve ser, nós somaremos aí R$550 mil de benefícios para Mogi Guaçu. Numa das áreas que a cidade mais precisa, que é a saúde pública, que teremos que trabalhar ainda muito mais, para melhorar, porque é uma área que precisa de atenção, de carinho e de gestão. E nós vamos continuar servindo Mogi Guaçu em todos os temas, inclusive na saúde, educação, segurança, e sempre que a população precisar, estaremos prontos para ajudar e servir. Senhor presidente, pelo tema livre é só, depois eu volto pela liderança do PROS. Muito obrigado. Pelo tema livre, Luciano Firmino Vieira, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa. Essa semana, melhor, semana passada, né? Nós conseguimos uma agenda em Brasília. E nos tempos de hoje, você conseguir uma agenda positiva não é tão fácil. Você visitar os gabinetes em Brasília, com certeza você será bem recebido, mas até na correria do gabinete, às vezes você tem dificuldade de falar com o parlamentar, principalmente da forma que tem se conduzido o país, o que tem sido aprovado, muitas coisas em regime de urgência. E nós tivemos uma agenda positiva com alguns deputados, um também do meu partido, o qual já tinha destinado uma verba para a saúde nesse ano, 2016. E nós fomos para Brasília tentar outros gabinetes, porque na eleição, Mogi Guaçu, mais de metade dos votos, eles vão para fora. Muitas vezes nós temos compromisso com deputados do nosso partido, trabalhamos para isso, e vamos também, após as eleições, bater a porta e pedir esse retorno para a cidade, como o vereador Jeff falou, da dificuldade que passa, não só Mogi Guaçu, mas várias cidades, e é momento de nós pedirmos. Mas eu queria citar algo aqui, que eu acho que o Jeff acabou esquecendo, da forma que nós encontramos o deputado Cabo Daciolo, porque ele não é do nosso estado. Então, nós não tínhamos o porquê ele ter uma agenda com o deputado. Mas, numa da saída, ao sairmos do Congresso, o Jefferson avistou o Cabo Daciolo e vamos cumprimentar, mesmo porque é o irmão da igreja, e vamos cumprimentar e assim por diante. E ele perguntou o que nós estávamos fazendo lá. E nós estamos aqui, indo atrás de emendas e tal. E ele lembrou da história que teve aqui com o vereador Jefferson, citou novamente que a sua família mora aqui, e falou, olha, eu quero agendar com vocês para amanhã às 14h lá no meu gabinete. Ok, fomos embora, e no outro dia conversava eu com o Jefferson, talvez ele vai pedir para algum deputado amigo dele, talvez ele vai falar com alguém em Brasília para que possa ajudar Mogi Guaçu. O que ele fez?
em 5 minutos de conversa no gabinete, Jefferson Luiz está aqui, ele destinou 300 mil reais para Mogi Guaçu, sendo do estado do Rio de Janeiro. Até então eu também não sabia que poderia acontecer isso, né? Foi surpresa para nós. Mas o que ele disse foi o seguinte: olha, eu preciso fazer algo para Mogi Guaçu, porque minha mãe mora lá, minha família está lá, e eu sei que a saúde lá precisa também. Eu sei que os meus eleitores aqui vão entender quando eu falar que Mogi Guaçu também está precisando. Então, até nós comentávamos algo que Deus fez. Porque nós poderíamos ter saído aquele dia para uma outra saída do Congresso, em outro horário, mas deu tudo certo. E conversamos com um deputado que não é do nosso estado, e jamais passaria na nossa cabeça que sairia essa emenda. E nós ficamos muito felizes por isso. E depois fomos até o gabinete do deputado federal Luiz Lauro. O Jefferson também já tinha uma agenda positiva com ele. O pastor Zezinho também eu quero aqui agradecer, porque também já tinha dado uma palavra para o Luiz Lauro Pai, de Campinas, sobre isso. E a conversa foi muito proveitosa. E na nossa conversa ele também destinou 250 mil reais de prontidão para que nós possamos adquirir, o município adquirir 2 raios-x, que é um para o UPA e um para o PPA. Hoje a situação é o seguinte: o UPA não está ativado ainda, né, está em construção, e o PPA tem uma sala de raio-x, inaugurado dia 15 de março de 2009, mas a direção entendeu de colocar no Tabajara porque ia reformar o PPA. Se reformou, fizeram algumas mudanças, mas não voltou o raio-x para lá. E hoje quem precisa fazer o raio-x lá da Zona Norte, ele precisa, se ele não tiver condução, ele precisa esperar uma ambulância para trazê-lo até o Tabajara, depois fazer o raio-x, esperar essa ambulância levá-lo até a Zona Norte. Então, no caso do PPA, a sala já está pronta. É questão só de nós comprarmos esse equipamento, 250 mil reais dá para comprar 2 raios-x, né? E com certeza a população será beneficiada grandemente por isso. E voltando na questão da ambulância, é um compromisso nosso, né, meu e do Jefferson com relação a São Martinho Prada, porque nós vivenciamos isso também esses 4 anos, uma ambulância só, às vezes um carro para dar suporte lá, ou às vezes só a ambulância, e nós sabemos da dificuldade, só o motorista, como dirigir e socorrer. E essa ideia também, discutimos isso em Brasília junto, de não só levarmos a ambulância, mas também de colocar a base do SAMU lá. Concordamos que seria a melhor caminho isso para Martinho Prado, não só a ambulância, mas colocarmos uma base do SAMU lá, até o Jeff, na hora até lembrou, por que não colocar lá da Guarda Municipal? Então, com isso, hoje, nós já temos o dinheiro para a compra da ambulância, já tem um motorista lá, nós precisamos que a prefeitura entre com o quê? Entre com a parte de enfermagem, preparada, capacitada, para que, se porventura acontecer alguma coisa, ela possa fazer os primeiros atendimentos, até que seja encaminhado, até que chegue uma Santa Casa, ao Tabajara Ramos, ou ao PPA, ou quem sabe o ano que vem, ao UPA. Então, é um trabalho que nós sabemos o quanto é edificante, porque não é fácil você correr atrás de verbas. Muitas vezes eu fui em Brasília e voltei esperançoso, mas depois não tive retorno, né? E dessa vez nós voltamos felizes, porque realmente conseguimos algo que Mogi Guaçu precisa, né? Vamos voltar novamente, bem lembrado que o vereador colocou, tanto o vereador Daciolo, o deputado federal Daciolo, como também o Luiz Lauro, querem ter uma agenda, querem estar mais perto do executivo, querem estar mais perto da cidade, porque entende que precisa, e através de Brasília que a gente vai conseguir realmente trazer esses recursos aqui. Eu quero também parabenizar o Jefferson Luiz, que foi um guerreiro também lá em Brasília, anda muito bem por lá, né? Às vezes tinha alguns entraves lá, greve para cá, greve para lá, e ele chegava e, opa, eu falei, nossa, deixa eu colar atrás dele aqui, né, que a gente vai conseguir chegar. Mas graças a Deus tudo certo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador no tema livre, passamos para a liderança.
Com a palavra, vereador Alex Tailândia, por 8 minutos. Bom, senhor presidente, eu quero voltar, aproveitando o gancho do vereador Luciano, do vereador Jefferson Luiz, quando dizem das dificuldades que o nosso país, a nossa cidade está enfrentando devido à crise, e quando se consegue fazer uma agenda positiva e consegue-se recursos para os nossos municípios, isso é muito importante, é muito válido. E eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, principalmente vivendo neste momento tão difícil que a nossa cidade vive, onde o nosso município ele tem alguns recursos para receber, e eu quero ressaltar que hoje Mogi Guaçu tem 17 milhões para receber do ex-prefeito Hélio Miachon Bueno. Um recurso que, com certeza, vai fazer uma grande diferença nesses próximos 4 anos de dificuldades que nós sabemos que o nosso país e a nossa cidade vai enfrentar. Eu quero acreditar, senhor presidente, que o acordo político de Walter e Hélio Miachon Bueno, que já iniciou-se em 2012, não venha interferir para que os cofres públicos não recebam esse recurso que é do povo, pois já foi em trânsito julgado, o ex-prefeito Hélio precisa ressarcir o dinheiro do povo, 17 milhões, e eu entendo que o prefeito Walter precisa olhar para a questão da população e que o dinheiro é do povo, e não para o acordo político que os fizeram e continuam agora em 2016 e vão continuar em 2017 até o final da legislatura de 2017 a 2020. Então eu acho que nós não podemos esquecer desse detalhe que é de muita importância. 17 milhões. A população que assiste a sessão dessa noite pela Câmara Online e a população que está aqui hoje presente na galeria da Câmara Municipal e também os vereadores que estão aqui eleitos e que vão assumir a próxima legislatura junto com os reeleitos, precisam estar firme nessa cobrança junto ao prefeito Walter e não deixar que o acordo político de Walter e Hélio não devolva 17 milhões que é da população de Mogi Guaçu. Então que fique claro, prefeito Hélio, ex-prefeito Hélio, deve hoje 17 milhões para os cofres públicos e tem outros processos que estão sendo julgados. O total é de 29 milhões e 600 mil reais. São quase 30 milhões de reais. Porém, 17 já estão aptos para ser devolvidos aos cofres públicos para a população de Mogi Guaçu, para sanar e resolver diversos problemas que a nossa cidade enfrenta. Senhor presidente, eu quero mais uma vez destacar e pedir, mesmo com a ausência que já virou rotina do vereador Ivan Schiarelli, que ele precisa vir na tribuna dessa casa e dizer para a população de Mogi Guaçu como ele aumentou o seu patrimônio particular, ou seja, de 170 mil reais para 412 mil reais em 4 anos. Quero mais uma vez dizer, senhor presidente, que se ele guardasse o subsídio, que é o salário dele de vereador durante os 4 anos, ele precisaria conseguir uma renda extra de mais R$ 1.200 por mês, e junto com esse subsídio, que é o salário dele aqui de vereador, ele não poderia gastar 1 centavo durante esses 4 anos para aumentar o patrimônio dele, conforme está na declaração de bens que ele apresentou para disputar a eleição deste ano.
E a outra coisa, senhor presidente, que ele precisa declarar aqui para a população de Mogi Guaçu, principalmente as pessoas que pagam aluguel e não têm a sua casa própria para morar. Como que ele conseguiu comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Ele precisa, senhor presidente, não é esclarecer para o Alex, não. É a população de Mogi Guaçu, porque a cada semana que eu venho aqui na tribuna e ele não fala, o povo de Mogi Guaçu fala comigo na rua: Alex, cobra ele. Ele recebe dinheiro do povo para representar o povo, mas ele precisa declarar e dizer como ele conseguiu aumentar o seu patrimônio e como ele conseguiu comprar esse terreno de R$ 54,94. Também quero destacar, senhor presidente, que eu não sei o que aconteceu com o vereador, porque se nós buscarmos aí os últimos 2 meses, que foi quando eu fiz o primeiro pronunciamento em relação a essa situação do vereador Ivens, de trazer aqui a resposta para o povo, nós podemos observar que essa deve ser a 4ª ou 5ª falta dele na sessão da Câmara. E aí, senhor presidente, nós sabemos que um atestado médico abona a falta dele e ele recebe o salário aqui, o subsídio salarial. E digo mais, se o vereador faltar aqui um dia da sessão da Câmara, se não me falha a memória, é R$ 1.200 o subsídio dele por a falta de um dia. Então nós precisamos analisar se realmente o vereador está doente, ou se ele está aí fazendo algum acordo, ou pedindo para algum médico, ou até mesmo indo num hospital, se passando por um paciente que está doente, para pegar um atestado médico. Eu não duvido nada de uma pessoa que aumentou seu patrimônio de R$ 170 mil para R$ 412 mil em 4 anos e não tem um subsídio salarial para justificar isso, como também comprou um terreno e declarou que pagou R$ 54,94. Se ele fez isso para conseguir um atestado médico, senhor presidente, eu vou dizer uma coisa para o senhor e para toda a população que me assiste e para vocês que estão aqui presentes. Eu não duvido nada, não duvido não, que ele, nesses últimos 2 meses, 4 ou 5 atestados que está vindo aí, pode ter gato no meio aí. Pode ter gato no meio aí. E eu espero, senhor presidente, e peço a todos que estão presentes, e principalmente os jornalistas da nossa cidade, tanto da imprensa escrita quanto do site que nós sabemos que tem na cidade, que eu acredito que agora eu não vou ser mais nada, então pode parar de perseguir, mas que venha relatar a verdade daquilo que o Alex fala aqui, e não deturbar e levar para um outro lado aquilo que eu falo, porque o que eu falo, senhor presidente, eu falo com a verdade para a população de Mogi Guaçu. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela liderança do PSC, por 8 minutos improrrogáveis, vereador Pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, nós já ouvimos aqui os nobres vereadores que nos antecederam, falando a respeito da ida deles até Brasília, o Jefferson Luiz, o Luciano da Saúde. Eu quero vos cumprimentá-los e parabenizá-los pela ida até Brasília e parabenizá-los também pela conquista que os 2 nobres vereadores conseguiram para a cidade de Mogi Guaçu. A gente faz coro e faz voto e fica na torcida mesmo de alguém que vá até Brasília em busca dos recursos e consegue com êxito trazer essa boa resposta para a cidade. Eu quero parabenizá-los, porque Brasília é o celeiro onde todos os deputados que estão lá passam por aqui, inclusive o Daciolo tem família aqui, eu conheço parte da família dele, conheço até um dos assessores dele, que frequenta uma das nossas igrejas aqui na cidade, e é importante saber que Vossa Excelência foi no caminho certo, e Deus os dirigiu
trazendo tal essa resposta para a população. Parabéns, Jefferson, parabéns, Luciano, e quem ganha com tudo isso é o munícipe, é a cidade, é esse legislativo, porque Vossa Excelência fez esse trabalho de um trabalho de alta qualidade. Parabéns, eu tenho aqui as minhas ressalvas para fazer como felicitações a Vossa Excelência. Senhor presidente, ainda no tema enchentes, Alex também trouxe esse tema aqui, eu queria fazer coro com ele, que aconteceu nesse final de semana, no meio de semana, né, no dia 20, especificamente no dia 20, na quinta-feira, quando houve aquele temporal aqui na cidade de Mogi Guaçu, nós tivemos pelo menos 6 pontos de alagamento na cidade. Alex refrisou aqui pelo menos 3 ou 4 pontos, e queremos incluir os IP4, especificamente ali a Avenida Ponta Grossa, que dá de frente com a pista ali, onde os moradores ficaram no estado deplorável também, a água entrou dentro de casa, perderam muito bens, e foi um estado muito lastimante. A gente ficou sentido, eu estive lá visitando algumas famílias, e pude ver a necessidade das famílias ali. Inclusive, senhor presidente, eu sei que é regimental, e gostaria de pedir para Vossa Excelência, que nós estamos recebendo aqui um pessoal que veio para falar com os vereadores, se no final da sessão, Vossa Excelência convocar os vereadores, para a gente ouvir essas famílias que sofreram essas inundações, para que nós possamos discutir algumas melhorias para essa região, principalmente a região dos IPs, do IP4 ali, onde o escoamento de água, inclusive eu devo afirmar também, que foi feito roçagem, mas talvez nós não esperávamos por esse temporal, por essa chuva forte, mas também tardou o recolhimento da roçagem. E aquilo entupiu os bueiros, e aí a água foi tudo para dentro das casas, fazendo com que as famílias perdessem bens, móveis, carros foram alagados, então foi uma situação muito caótica. E aqui na John Kennedy, né, nós temos uma família que morava ali, foi preciso de abandonar a casa, tal foi a invasão de água naquela residência. Então, aqui também, na região do Centenário, especificamente na John Kennedy, houve um alagamento muito grande, em frente ao tiro de guerra, foram vários pontos de alagamento, a ponto de que a própria TV veio aqui para noticiar isso aí na IPTV, no jornal da IPTV. Então, a gente viu que foi um caso assim, que chamou bem atenção na região, e Mogi Guaçu ficou num estado bem caótico. E nós, então, vamos receber hoje aqui alguns moradores para a gente buscar algumas soluções para alguns bairros que precisam, como o Alex falou aqui, já não é um problema, já virou um problema rotineiro na cidade. E a gente precisa buscar a solução para esse tipo de problema. Então, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, no final da reunião, convocar os nobres vereadores, as famílias que estão aqui, que veio para falar com a gente, que estão na galeria, no final nós estarmos recebendo uma comitiva deles, para a gente discutir, recebê-los e também debater a respeito desse assunto sobre o caso da enchente, porque foi um fenômeno da natureza, mas faltou também a nossa parte também para a gente estar contribuindo, talvez com alguma melhoria, alguns pontos de alagamento que pode ser evitado. Então, eu deixo aqui o meu registro, a minha petição, e também trabalhar em prol a essa área que está muito carente na cidade. Eu entendo que, quando é um fenômeno da natureza, a gente não tem muito o que fazer, como o Alex falou aqui, árvore a gente planta outro, poste a gente coloca em outro lugar, graças a Deus não tivemos nenhuma vidas que sofreu com alagamento, assim, a perca de vidas, mas tivemos muita perca de bens, que vai o anel, fica-se os dedos, mas que devamos tomar o cuidado, que daqui um pouco começa a anel, dedo, braço, e aí nós não temos mais coordenação nesse caso. Então, acho que é importante agora a gente aproveitar o calor dessa situação e, no final, a gente debater esse assunto dos moradores. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência lembra mais uma vez os nobres pares que no próximo dia 26, a partir das 19h30, estaremos realizando no plenário dessa Câmara a solenidade da diplomação e medalha de farda destaque
do ano para a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu. Convido, portanto, todos os senhores vereadores. Continuando pela liderança, por 8 minutos improrrogáveis, vereador Jefferson Luiz, liderança do PROS. Senhor presidente, nobres vereadores, também quero tecer alguns comentários aqui sobre a chuva que Mogi Guaçu recebeu. Foi uma chuva atípica, forte, e quando nós chegávamos de Brasília, eu fiz questão de 1h30 da manhã ir lá no UPA, dada também a nossa preocupação com o UPA, com o vendaval, com a ventania, com a chuva forte que a nossa cidade estava recebendo. E fui lá certificar que o UPA continuava de pé e continuava com a estrutura no mesmo lugar. Graças a Deus, talvez foi a maior prova dessa nova construção, dessa nova obra, da reconstrução do UPA, que já passamos. O UPA e a obra não foram atingidas em nada, né? Apesar de nós termos alguns prejuízos materiais na cidade toda, algumas árvores, patrimônios privado, público, que deixa todos nós guaçuanos tristes, incomodados, verem cidadão, pai de família, perdendo às vezes muro, casa, eletrodoméstico, móveis. Isso é muito triste para todos nós. Mas há de se ressaltar que foi algo atípico e muito forte, uma ventania muito forte, dada também ao calor que Mogi Guaçu estava passando. Graças a Deus, como foi citado aqui pelo o nobre vereador Pastor Elias, não tivemos nenhuma vítima que sofreu algum dano físico, ou até uma morte, como já aconteceu em outros lugares. Graças a Deus, é mais uma vez a mão de Deus sobre a nossa cidade. Os danos materiais, eu quero ressaltar aqui e destacar o trabalho excepcional da Prefeitura Municipal. Imediatamente, o acontecido deslocou todas as equipes da Prefeitura, todas as secretarias envolvidas, para já estarem tomando as devidas providências. O SAAMA, Secretaria de Serviços Gerais, Municipais, a SSM, a Guarda Civil Municipal. Quero também estender aqui os meus cumprimentos ao Corpo de Bombeiro, na qual os militares, nós falamos aqui, agradecemos o Daciolo, estendo também, porque é um militar, a Polícia Militar, que faz um trabalho excepcional na nossa cidade e foi combativa nesse momento difícil. Defesa Civil, a Electro, que já foram tomando as providências nas vias que faltaram energia e também teve prejuízo na iluminação. É um momento difícil, senhor presidente, para a cidade. É um momento atípico que foge às forças humanas, fogem às forças da administração pública. É o chamado fator externo, o ambiente externo. Mas esse tipo de problema, que o administrador não tem como controlar, ele tem como combater com as medidas pós-efeito. E isso nós temos a certeza de termos um gestor que locomoveu toda a estrutura da máquina para servir a cidade imediatamente. Sob o comando do prefeito Walter Caveanha. Todas as secretarias estão de parabéns. Todas. É um trabalho de equipe, de união, com um único objetivo: reorganizar, minimizar os danos causados pela chuva. Então eu quero aqui, além de parabenizar toda a equipe da prefeitura, as secretarias, o prefeito Walter Caveanha, que os trabalhos ainda não terminaram. Facilmente a gente anda pela cidade, vê algumas árvores ainda no chão, lugares que ainda precisam de limpeza, porque é um trabalho que nós precisamos, de primeiro momento, definir algumas prioridades, definir algumas estratégias, e isso foi feito com muita maestria e gestão. E agora continuará durante a semana toda, resolvendo todos os problemas causados pela chuva e pelo vento forte. O que nos traz a segurança, senhor presidente, que a cidade, ela não para.
ela caminha, mesmo tendo alguma dificuldade que foge ao controle natural e às forças do gestor. Uma força ambiental e ligada ao fator externo. E também, senhor presidente, nós temos sim alguns pontos de alagamento, alguns pontos de concentração de água. O fato é, de uma infraestrutura, de uma vida de uma cidade e também dada uma chuva forte, uma concentração de água grande num único momento. E eu, essa semana, eu quero andar com o secretário de Obras e Viação, Salvador Francelli, na qual parabenizo aqui também pelo trabalho e a proatividade de locomover a equipe e tentar minimizar os danos causados. E alinhando as prioridades da cidade. Para a gente ver aonde falta ainda o poder público, a prefeitura, estar presente. E também, nós teremos aqui o orçamento municipal, como nós falamos do orçamento federal, o orçamento da União. Nós precisamos também definir estratégias ainda para esses locais que precisam da infraestrutura para minimizar a dificuldade com uma concentração de água. Como no Jardim P4, que só não é pior os estragos, graças a uma obra que foi feita em administrações passadas, que concentra, canaliza ali a água e não deixa a antiga enchente que acontecia naquele bairro ser pior. Mas uma chuva como essa não aguenta. Então nós vamos canalizar, nós vamos fazer esforço. Eu citei aqui o compromisso e a busca que nós temos de recursos ali com a Avenida Ponta Grossa, que envolve essa área. Nós precisamos de recursos para melhorar. Mas eu quero convidar, e vou andar com o secretário de Obras, para a gente ir mapeando esses lugares. Porque nós teremos aí janeiro, que tem tudo para acontecer, talvez não uma chuva desse porte, mas um período chuvoso. E nós não podemos deixar que o guaçuano sofra, que o guaçuano venha a perder o seu patrimônio, que o seu guaçuano venha a ter dificuldade. Nós vamos trabalhar com planejamento e vamos ajudar a prefeitura, o secretário de obras, a ajudar a população guaçuana o máximo que a gente conseguir. É um momento também, apesar do secretário ter a preocupação constante, periódica, com a manutenção das galerias, de intensificação na manutenção. Eu sugeri para o secretário, reforço aqui, o bueiro inteligente, que ajuda na manutenção, diminui os custos e aumenta a eficiência. É algo que nós precisamos debruçar nesse tema para ajudar a prefeitura, para ajudar a população guaçuana e trazendo mais eficiência ainda para a nossa cidade. Então, parabéns à maneira que o prefeito e as secretarias conduziram um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento atípico, como eu falei, mas que teve o respaldo do gestor e da equipe dos servidores, que há de se destacar, são bravos, combatentes e precisos. No momento que mais precisa, sempre estão ali para ajudar a população. E dessa vez não foi diferente. Parabéns a todos os servidores municipais. Parabéns aos secretários. E nós vamos continuar aqui indicando, cobrando e levando essas melhorias aí junto com o secretário de Obras e Viação. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para falar pela liderança, nada mais vem a tratar. Essa presidência e a representação convocando os seus vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 31 de outubro, ou melhor. Então, convocando os seus vereadores para a próxima sessão, dia 31 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão. Essa presidência, então, como a pedido do vereador Pastor dos Santos, os vereadores que assim o desejarem, para uma reunião com uma comissão dos moradores na sala de reuniões. Por gentileza, então, uma comissão dessa, e aí os vereadores que quiserem participar da reunião, a reunião será na sala anexa.